Qual é a atuação dos espíritos impuros? Nas Escrituras, há relatos de demônios levando indivíduos a se lançarem nas águas. São frequentemente retratados como entidades que buscam a ruína daqueles que possuem. Embora possuam poder, eles têm suas limitações. São compelidos a obedecer à voz de Deus e necessitam de sua permissão para agir. Não podem atuar autonomamente, sendo criaturas que dependem de hospedeiros. Devem prestar contas ao único ser autossuficiente do universo, Deus. Eles têm a capacidade de possuir animais. Um exemplo bíblico é quando Deus autoriza a legião a entrar em uma manada de porcos. Os animais não estão imunes à influência de entidades espirituais, como evidenciado pelo episódio do jumento de Balaão, que percebe um anjo empunhando uma espada no caminho. Pessoas podem ser possuídas por espíritos impuros, e mesmo após serem libertadas, esses espíritos podem tentar retornar. A autoridade de Jesus é capaz de expulsar espíritos impuros. Eles se submetem à sua voz e reagem com temor diante dele. Quando Jesus indagou ao demônio qual é o seu nome, a resposta foi legião. Em contextos romanos, uma legião usualmente representava um contingente de 6.000 homens. Os demônios manifestaram suas intenções ao suplicar a Cristo que não os enviasse ao abismo, mas sim permitisse que habitassem em porcos. A supremacia de Cristo reside em impor sua vontade sobre a deles, um comando ao qual foram compelidos a acatar. Os demônios reconheciam claramente a identidade do Senhor Jesus. Em uma ocasião, um deles identificou Paulo e o ministério que ele conduzia junto a uma escrava. São entidades espirituais. Os demônios são espíritos sem forma física, desprovidos de qualquer materialidade. Eles residem no reino espiritual, e sua presença é percebida pelos transtornos que provocam. Existem variações em sua malevolência. A Bíblia menciona diferentes graus de maldade entre os demônios. Meramente livrar-se da atividade demoníaca em uma vida não é suficiente. O vazio resultante deve ser preenchido pelo Espírito Santo. A neutralidade não é uma opção. É essencial que não proporcionemos um ambiente propício para as influências demoníacas. A parábola mencionada ganha clareza em Mateus, capítulo 12, versículo 43, onde Jesus traça um paralelo entre a geração da época e o homem exorcizado. Ele destaca o risco de uma existência espiritualmente vazia. Quando um espírito maligno é expulso, o vazio resultante deve ser ocupado pelo Espírito Santo. Do contrário, o indivíduo fica exposto a ataques demoníacos ainda mais intensos. Esta mensagem é particularmente relevante para aqueles que, por falta de discernimento espiritual, não reconhecem Jesus como Salvador. Ao rejeitá-lo, essas pessoas se limitam a rituais e cerimônias desprovidos de significado, tornando-se ainda mais suscetíveis às artimanhas de Satanás. Os demônios atuam como emissários de Satanás, executando sua vontade. Ele é frequentemente referido como o líder supremo dessas entidades malignas. A determinação de Jesus em proclamar a verdade deve ter impressionado até mesmo Mateus. Em um único dia, ele desafiou os líderes religiosos por sua incessante demanda por sinais e, posteriormente, compartilhou com uma vasta multidão conceitos inovadores sobre o reino de Deus. Mateus deve ter percebido em Jesus um líder que não apenas pregava com profunda convicção e autoridade, mas que também se expressava de maneira que somente aqueles genuinamente em busca da verdade poderiam discernir sua essência. Ele compreendeu que Jesus era o tipo de líder que, em vez de simplesmente agradar, transmitia o que era essencial para o crescimento pessoal e coletivo. Enquanto alguns acolhiam avidamente suas palavras, outros se mostravam insensíveis a elas. Esse cenário permanece tão atual quanto naqueles tempos.